Chegam as horas caladas da noite, e o bombeiro atento a velar pelo sono da bela cidade, que só nele está confiado. Bombeiro Mirim! Olá, começa a partir de agora mais uma programação Ensinando o Caminho Criança Feliz. Hoje, o primeiro dia do ano de 2016, primeiro de muitos outros dias que teremos com a graça, com os livramentos e com a cobertura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em nome de Cristo Jesus, eu quero desejar para você e para toda a sua família um ano maravilhoso, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, com muita prosperidade, prosperidade física, emocional, sentimental e espiritual. Que todos nós possamos prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Muitas vezes nos preocupamos principalmente com a área financeira, mas nós precisamos entender que existem muitas outras áreas que precisamos prosperar e que nós não tenhamos apenas a virada do ano como motivação para prosperarmos nas áreas necessárias dentro da nossa vida, mas que possamos entender que a cada dia, que a cada manhã que o Senhor nos concede é um dia novo, é uma nova oportunidade. Então é claro, né, que nesse primeiro dia do ano nós nos sentimos ainda muito mais empolgados, muito mais determinados para fazer aquilo que talvez deixamos de fazer em 2015, para realizar coisas que talvez ficaram pela metade, para tentar desfazer coisas que erramos no ano que se passou. Então está aí, né, um novo ano, uma nova oportunidade, e amanhã, o segundo dia do ano, continua a sua nova oportunidade dada por Deus de mudança, de transformação e de crescimento em todas as áreas da sua e da minha vida. Você tem? Eu tenho 365 dias no ano para conquistarmos, para realizarmos e para crescermos, principalmente espiritualmente. E para isso, é claro, hoje nós iremos compartilhar uma porção da palavra de Deus. O Senhor hoje traz para mim e para você uma palavra, uma orientação, um ensinamento, para que nós possamos então tomar posse dessa palavra e vivê-la não apenas em 2016, mas em todos os anos que o Senhor há de nos conceder. Amém? Se você tem aí nas suas mãos a palavra do Senhor, abra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 22. Se você não tem acesso à Bíblia neste momento, você vai acompanhar a leitura da palavra comigo a partir de agora. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo de número 22. A Bíblia diz: são os olhos, lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém? Amados, essa é uma palavra muito simples, não há segredo, não há mistério nela. É muito claro. Como você tem visto, qual tem sido o seu olhar em relação às coisas que estão ao seu redor, em relação à sua própria vida, à sua própria história? Como você olha para você mesmo? Como você olha para o próximo? Como você olha para a sua casa, para a sua igreja, para a sua família? Como tem sido o seu olhar? A Bíblia diz, são os olhos lâmpada para o corpo. Amados, lâmpada é aquilo que dá claridade, é aquilo que nos mostra o caminho. A lâmpada aqui simboliza a luz, a claridade. E se os nossos olhos são a lâmpada para o nosso corpo, nós precisamos meditar. Nós precisamos fazer uma introspectiva, olharmos para dentro de nós mesmos, para procurarmos entender qual tem sido o nosso olhar diante daquilo que nós temos vivido, diante da nossa vida
do presente dado por Deus para mim e para você, que é a vida. Às vezes você até tem um olhar otimista sobre a vida, sobre o futuro, mas as circunstâncias talvez não te permitem continuar fixado o seu olhar com claridade. Outras vezes, algumas pessoas conseguem apenas enxergar as dificuldades. Não têm um olhar para ver as coisas boas, para compreender, para agradecer as coisas que são boas. Ao contrário, olham apenas as coisas ruins. Porque, na verdade, tudo na vida tem dois lados. Todas as coisas têm dois lados. O lado bom e o lado ruim. O lado fácil e o lado difícil. Qual tem sido o seu olhar para as coisas? Você tem olhado para as coisas com um olhar saudável, valorizando as coisas boas? Às vezes você olha para uma pessoa e você cita tantos defeitos daquela pessoa. Você consegue falar de muitas imperfeições daquela pessoa. Mas você consegue olhar e ver que aquela pessoa também é dotada de muitas qualidades? E antes de olhar e julgar para outra pessoa, o teu olhar para outra pessoa, você consegue olhar para você mesmo e ver se você não comete os mesmos erros ou até piores? Então é este o olhar que nós iremos falar hoje. É essa lâmpada que nós precisamos ter para o nosso corpo, essa claridade, olhar para todas as coisas, para todas as pessoas, para nós mesmos e para todas as dificuldades, enxergando também o lado bom de todas as coisas. A Bíblia diz que se os teus olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Amados, olha que lindo. Olha o que o Senhor, olha o que Deus está falando para nós nesta noite, de início de 2016, tantas perspectivas para o ano que se inicia, e ao mesmo tempo também tantas previsões negativas, de inflação, de crise, de tantas coisas ruins. Como tem sido? A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo, a nossa vida será luminosa, luminoso. Amados, não importa o que está acontecendo. Não importa quais são as previsões negativas. Nós, como filhos de Deus, herdeiros do Senhor, nós precisamos ter uma visão otimista. Nós precisamos entender que o nosso olhar para as coisas precisa ser um olhar de esperança e, acima de tudo, um olhar de fé. Como você está olhando para este ano que se inicia? Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido a sua direção? Qual tem sido a sua esperança? E, muito mais, em que está sendo a sua esperança? Está na nossa presidente da República? Está no parlamento? Está na Câmara de Vereadores? No prefeito? Em quem está a sua esperança? Para todos esses homens e mulheres que têm uma grande responsabilidade em suas mãos de governar o nosso país, nós precisamos muito mais do que criticar, do que julgar. Nós precisamos orar, interceder por eles. E a nossa esperança precisa estar em Deus. A partir do momento que a minha e a sua esperança estiver em Deus, as coisas mudarão de forma sobrenatural. Nós falamos um pouco a respeito da necessidade, como diz a palavra de Deus, de termos os nossos olhos fixados nas coisas boas. Como diz a palavra, os olhos são a lâmpada para o corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E agora nós vamos ver no versículo de número 23 o contrário disso, né? Que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luminoso, porém, se os nossos olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amados, veja só a diferença daquele que olha com um olhar de fé,
com um olhar de esperança, com um olhar de Cristo. Essa pessoa, mesmo com as dificuldades que são naturais do mundo, da humanidade, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu este mundo. Nós sabemos que há as adversidades, nós sabemos que há muitas lutas para serem travadas, mas quando o nosso olhar é um olhar de esperança, de fé, este olhar traz para o nosso corpo, para a nossa vida, para o nosso semblante, uma luminosidade. Mas quando o nosso olhar, como diz a palavra do Senhor, é um olhar mau, quando nós já olhamos para esse ano que se inicia, declarando e profetizando coisas ruins, esse ano vai ser pior que o outro, esse país não tem jeito. Amados, isso está significando que nós estamos vivendo em trevas, em meio à escuridão. E aonde há escuridão, não há possibilidade de enxergarmos nada. Por isso que muitas pessoas não conseguem ver o lado bom de ninguém e nem das coisas, porque está em trevas. E quem está em trevas não consegue ver absolutamente nada. Porém, quem está em Cristo consegue enxergar tudo com muita clareza, um olhar de fé e de esperança. Antes de finalizarmos, eu quero contar uma pequena ilustração que talvez você até conheça, mas será muito bom para você refletir a respeito desta palavra, a diferença do nosso olhar. E isso pode interferir no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida conjugal, familiar, dentro dos seus estudos. O nosso olhar faz toda a diferença. Há uma ilustração que diz que 2 homens foram enviados para uma região da Índia. Havia uma fábrica muito grande de calçados e mandou esses 2 vendedores fazerem uma pesquisa a respeito de irem ou não vender calçados naquele local. Ao chegar lá, os 2 vendedores, cada um deles mandou um e-mail para esta empresa. O primeiro disse: cancela tudo, não há possibilidade nenhuma de vendermos calçados aqui neste lugar, porque todas as pessoas andam descalças. Em compensação, o segundo vendedor que esteve lá, ele mandou outro e-mail dizendo: pessoal, tripliquem, quadripliquem a quantidade de calçados que vocês estavam pretendendo enviar para cá, porque aqui ninguém usa calçados. Então, a nossa perspectiva de venda será muito grande. Amados, às vezes é essa a diferença do olhar otimista e do olhar pessimista. O primeiro vendedor simplesmente não acreditou que seria possível vender calçados para um povo que andava descalço. O outro já entendeu que se aquele povo andava descalço, ali existiria uma grande possibilidade de vender muitos calçados. Então, é essa a pergunta para mim e para você neste início de 2016. Como nós estamos olhando para as coisas ao nosso redor? E principalmente, como nós estamos olhando para nós mesmos? Como tem sido o nosso olhar para Cristo? Qual tem sido a medida em que nós temos colocado Jesus Cristo nas nossas vidas? Só nos momentos de crise? Só nos momentos de dificuldades, de enfermidades? Ou nós temos colocado o nosso olhar fixo em Cristo todos os dias e em todas as circunstâncias? Porque se é esse o seu caso, você está andando em um caminho luminoso. Se quando você for falar a respeito de alguém, você pensar, será que Cristo falaria? Você está andando em um caminho luminoso. Se quando você for fazer algo para alguém, você pensar, será que Cristo faria isso? Você está andando em um caminho luminoso. Então, amados, que eu e você possamos nos aperfeiçoar muito mais em 2016, porque é para isso que estamos ainda aqui, para sermos aperfeiçoados por Deus e não pelo mundo. Não importa o que as pessoas ao nosso redor estão fazendo, porque muitas vezes nós estamos sendo imitadores de homens e não imitadores de Cristo. E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Saber que Cristo está conosco em toda e em qualquer situação e circunstância. E isso lança fora todo medo,
toda dúvida, toda angústia, tudo aquilo que não provém do Senhor, que talvez você já até tenha vivido em 2015 ou em anos anteriores da sua vida, eu declaro que a partir deste ano a sua vida será transformada por Deus, porque o Senhor Jesus vai dar para mim e para você um novo olhar sobre tudo e sobre todos. O Senhor há de nos dar uma visão de águia. Nós vamos enxergar muito além das aparências, muito além das circunstâncias. Nós vamos ter uma visão além do natural. Nós vamos enxergar o sobrenatural, porque nós sabemos que é o que nos aguarda, a eternidade. E isso só é possível se estivermos em Cristo. E quem está em Cristo tem um olhar diferente. Amém? Que Deus venha abençoar tremendamente a sua vida. Eu declaro toda sorte de bênção sobre você. Saiba que este ano é um presente de Deus para você. Um ano em que você terá muitas conquistas, muitas bênçãos e também as dificuldades, mas todas elas nós enfrentaremos com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida e não se esqueça que você pode estar entrando e acessando os nossos endereços eletrônicos www.aravideos.com.br ou bombeiromirim.com.br. Um lindo 2016 para todos. Até a próxima semana.